A gente está aqui com o Adriano Bastos. Hoje faz 10 dias ele venceu a maratona da Disney. Volta hoje para o Brasil. Volta mais leve? Com certeza. Volto com aquela sensação de missão cumprida, ou seja, atendi toda a expectativa dos fãs, do público em geral. Então foram 3 meses que antecederam essa maratona, no qual eu mesmo acho que criei essa expectativa nas pessoas, com postagens diárias na minha página do Face, fazendo a contagem regressiva, colocando fotos que aguçavam ali a vontade de quem vinha para cá para participar da prova também, ou daqueles que apenas acompanhavam, mas que tem o sonho de correr a maratona da Disney. Então, quem acompanhou ficou uma coisa, vamos dizer, monstra, né? Cresceu demais esse número de fãs, de público ali me acompanhando em busca dessa minha 8ª vitória. Felizmente deu tudo certo esse ano, ou seja, foram 2 anos seguidos batendo na trave, e esse ano saiu a 8ª vitória, ou seja, a meta das 10 vitórias ficou um pouquinho mais perto. Pensar que agora faltam apenas 2, então fica uma coisa muito mais viável e não fácil, porque é lógico, os adversários continuarão ali tentando me derrubar, no bom sentido, que a competitividade é super saudável entre eu e o Fredson. Muitas pessoas acabaram criando ali uma rivalidade de uma forma negativa que na verdade não existe. Ele é um atleta que vem para cá para correr a prova da mesma forma que eu, ou seja, ele vem pela prova e não para ganhar do Adriano Bastos, e nem eu estou aqui para ganhar do Fredson. Então isso é uma coisa legal, até nos bastidores, quem acompanhou viu que a gente se dá super bem, somos amigos, tivemos vários eventos em conjunto aqui que foi legal para os dois. Então acho que o que valeu foi tudo isso, ou seja, o fato de recuperar o título, né, de voltar a ser o rei da Disney, voltar para o Brasil agora com o meu 8º Mickey, e na verdade com 3 na bagagem, que eu tive a felicidade, a surpresa gigantesca de ser presenteado com os 2 troféus que haviam sido roubados de mim lá no Brasil, e a organização da Disney repôs esses troféus para mim, que é o de 2013 e 2010, então agora a coleção volta a ficar completa. E aí assim, teve outros acontecimentos aqui depois da maratona. Uma semana depois acabei correndo a meia maratona de Key West, que era uma cidade que eu já queria muito conhecer. Inclusive a Fernanda Paradiso, que está aqui gravando comigo, foi a pessoa que indicou essa prova para mim. Ela já sabia que eu queria conhecer a cidade. E aí ela deu toque, falou, no final de semana seguinte vai ter a meia lá, vamos aproveitar, vamos correr, se inscreve nela. E... Na verdade você ia correr os 5, né? Na verdade eu ia correr os 5 quilômetros, porque eu pensei, bom, uma semana depois de correr uma maratona, uma semana inteira sem treinar, porque acaba a maratona, a gente entra naquela rotina de parques e compras e tudo mais, ou seja, você não faz absolutamente nada de treino nessa semana, não tem nem como encaixar treino nessa rotina de viagem que você quer curtir. E aí eu pensei, vou correr os 5 km apenas, porque eu não vou ter condição de correr uma meia uma semana depois. E aí eu resolvi entrar no site dessa meia para ver os resultados do ano passado, 2012. Eu vi que os tempos da meia eram altos, aí eu falei, vou arriscar a meia. E consegui encarar numa boa, foi legal, ou seja, na semana que antecedeu essa meia, que foi entre a maratona e a meia, eu fiz apenas 3 trotes de 30 minutinhos, né, um na quarta-feira, um na quinta e um no sábado. E aí, lá em Key West, consegui correr a meia para 1:13 com conforto, ou seja, até me espantei, né, de correr com tanta facilidade, e aí o tempo... Lógico que foi alto, porque não havia necessidade de forçar mais do que isso, que a vitória ali era uma coisa meio que garantida. E foi legal conhecer mais uma cidade, ter mais uma vitória internacional. E agora eu volto pro Brasil, acho que mais satisfeito ainda, com aquela sensação de que tudo ocorreu perfeito nessa viagem, deu tudo certo. E agora é treinar para 2014.
temos algumas metas importantes agora nesse ano 2013. Muitos ainda não sabem, mas eu vou correr a ultramaratona de Conrads. Já está inscrito? Né? Já estou inscrito, inclusive, no dia 2 de junho. E essa vai ser agora a minha principal meta do ano e assim, um desafio novo no qual eu nunca vivenciei. Então são 87 quilômetros subindo. Então a característica do treinamento vai mudar completamente. Os longos que eu fazia antes para maratona, que chegou no máximo a 34, com certeza agora treinando para uma prova dessa dimensão eu vou ter longos aí de 45 km. Então entra num outro patamar que vai ser tudo novidade para mim. Então agora aquela coisa, espero que o corpo acompanhe esse ritmo, responda a isso e vamos em busca aí de um grande resultado em Conrads e quem sabe eu me torne o primeiro brasileiro da história dessa prova a chegar entre os 10 primeiros colocados dela. Você deve incluir, provavelmente como treinamento, a gente tem algumas maratonas no Brasil, algumas maratonas lá, então como treino. Sim, com certeza. Exatamente, maratona de São Paulo, isso já está certo para mim, para esse ano. Então agora em abril vai acontecer a Maratona de São Paulo. Pelo calendário nacional nosso, é a única maratona que eu consigo encaixar antes dessa outra, porque depois Porto Alegre acontece, se eu não me engano, ou no mesmo final de semana ou um final de semana depois. Então assim, a Maratona de São Paulo vai ser a primeira maratona que vai acontecer no Brasil que vai dar para encaixar como uma boa preparação. Aí terão algumas meias que eu devo correr também. E aí aquelas provas rotineiras que eu sempre participo, track and field e tudo mais, mas como agora o foco entra de uma forma completamente diferente, onde eu vou precisar de um volume muito maior, vou ter que focar realmente nos treinos longos, com certeza esse primeiro semestre as pessoas me verão um pouco menos nessas provas que eu costumo participar com tanta frequência. Então vamos dizer que o Adriano estará mais acessível online ou nos treinos lá na USP de sábado do que semanalmente nessas corridas como as pessoas me acompanham. Legal, agora a gente sabe que você deu uma entrevista depois, tinha alguns jornalistas brasileiros na Disney, mas agora depois de 10 dias, fala pra gente aqui o que daquela vitória ali, o que vem primeiro na sua cabeça, a imagem que você assim guarda assim daquela vitória, dessa vitória que foi especial. Na verdade são várias sensações ali. A primeira foi a hora que eu dei o sprint ali nos últimos 500 metros, que eu assumi a ponta da prova, que eu olhei para trás, que eu vi que o Fredson não reagiu. Nossa, foi aquela sensação assim, de putz, não acredito que eu vou ganhar de novo. Então você na verdade até achava que o Fredson estava mais inteiro que você, e o Fredson também tinha essa sensação. Sim, né? eu tinha certeza absoluta que ele estava muito mais inteiro que eu no decorrer da prova, tanto que ele dominou a prova do começo ao fim. Ele se impôs o tempo todo em relação a puxar o ritmo. Quando eu tentava passar ele em vários trechos no decorrer dos 42 km, ele de imediato já respondia, já forçava o ritmo e se colocava na minha frente novamente. Então assim, ele não deixava eu puxar, ele queria sempre impor o ritmo dele, meio que talvez fazendo uma pressão para quebrar o meu psicológico, mas foi o que ele fez. Ele ficou o tempo todo dominando a prova, e aí eu fiquei ali, apenas acompanhando ele. Em alguns momentos, realmente eu sofri para conseguir acompanhar eles, então foi aí que eu comecei a ter essa certeza de que ele ia vencer de novo e que eu ia ser segundo, porque para mim estava muito desconfortável correr ao lado dele em alguns momentos. Então, mesmo ali para tentar acompanhar, principalmente nas últimas 3 milhas, eu percebi que ele começou a forçar demais o ritmo e eu comecei a fazer muita força para tentar, eu falei, para ficar junto. E aí já veio aquela cena na minha cabeça do ano passado, de que nos últimos 800 metros ele forçou o ritmo e acabou vencendo, não consegui acompanhar ele. Então tava meio que as coisas acontecendo iguais, dele ali dominando a prova, e aí eu só pensando assim, puta, vai chegar no final, ele vai forçar o ritmo de novo e eu não vou conseguir acompanhar. Só que aconteceu o inverso, né? A hora que entramos ali nos últimos 500 metros, eu dei uma forçada de ritmo num arrisca tudo, de sair de trás dele,
forcei e, pra minha surpresa, ele não suportou o ritmo que eu impus. Então, nessa hora, meu, a sensação não tem nem como explicar. A hora que eu vi que eu ia ganhar, o próprio batedor do lado gritando meu nome, gol Bastos, gol Bastos. Tipo, tem na torcida até de quem tá trabalhando na prova. Nossa, foi algo que me levantou ali, me impulsionou ainda mais. E aí a sensação de cruzar a linha ali, toda essa emoção, vem toda essa coisa na cabeça, que nem você acabou de perguntar, qual foi a primeira imagem, a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi esse negócio de cruzar ali e falar, putz, agora eu consigo retomar o meu sonho de atingir as 10 vitórias, aquele negócio de ficou mais próximo. Então a alegria ali era gigantesca, e o fato de atender a expectativa do público, do pessoal da própria Run Disney, que teve toda essa história com os troféus e tudo mais. Então, da parte deles, ficou aquela expectativa também de eles acreditarem em mim, por eu ter uma história com a prova e tudo mais. E eles ficaram nessa coisa também de, putz, a gente quer muito que o Adriano vença novamente. E a hora que eu cruzei a linha, veio todo mundo na minha cabeça. Veio as pessoas que torceram por mim, a família que esteve ao lado, o pessoal da Run Disney que acompanha ali a minha história com eles também, que dá essa força a mais. Então é aquele negócio de uma sensação boa de retribuir, sabe? De falar, tô cruzando a linha, estão todos me vendo e eu tô conseguindo dar isso de presente para todos eles. Para vocês também, é lógico, que torceram demais, me acompanharam, deram aí uma força enorme. Só tenho a agradecer toda a torcida que vocês me deram no Face, nesses últimos 3, 4 meses que eu estive mais próximo de vocês. E agora vamos caminhar para as próximas.